Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sofá do Isaac, porque sofá é lugar de sala e sala é lugar de televisão. E nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco da minha experiência como usuário da Soundbar S55H da TCL, tá? Aqui tá a barra de som e aqui tá o meu subwoofer. Esse aqui é o jogo da Soundbar S55H. Vou estar falando aí a minha experiência como usuário de estar usando essa Soundbar juntamente com a minha televisão, que também é da TCL modelo C6KS, tá? Então, para falar um pouquinho dessa barra aqui de som dessa subwoofer, né? Desse Soundbar, melhor. Eu citei aqui alguns pontos negativos e alguns pontos positivos e eu espero que isso aqui faça sentido para vocês, caso vocês queiram adquirir essa Soundbar ou, enfim, vejam que ela não faz sentido, tá? Eu não sou patrocinado pela TCL, tá? Quem dera que eu fosse, né? Alô, TCL, se quiser patrocinar, tamo aí. Mas eu não vou passar pano não, né? Vou estar falando a verdade. E assim como a maioria dos brasileiros, eu sou igual a vocês. Sou salariado, trabalho, estudo, buscando uma condição melhor para mim e para minha família. Então, assim, a gente quer, né? Mas eu quero ter algo de qualidade em casa, né? Eu quero ter um som de qualidade, um som onde eu consiga sentir, né, uma imersão, assistir, enfim, uma qualidade sonora, uma qualidade visual. E a gente procura produtos que sejam bons e baratos, né? E a TCL, eu vejo ela nessa linha, né? Que ela veio para ser algo bom e barato. E muito bem, a minha experiência como usuário tem sido positiva, tá? Mas eu vou falar aqui alguns pontos, tá? Eu vou começar pelos pontos negativos. O primeiro ponto negativo dessa Soundbar é a questão da Touch Choral, tá? Ou Touch Choral, não sei como é que se soletra, como é que se pronuncia corretamente. Mas o que é esse Touch Choral, esse Touch Choral? Essa ideia de Touch Choral, ela seria a sincronia da Soundbar com a televisão. No caso, tanto a Soundbar como a TV, elas conversariam, elas trabalhariam em sincronia. A ideia é que saísse som da Soundbar, bem como saísse som da televisão ao mesmo tempo. Isso faria com que a experiência sonora fosse melhor. Outras marcas, né, de eletrônicos fazem isso. A Samsung, ela tem essa sincronia. Se você compra a Soundbar dela e a TV dela, a LG também tem essa sincronia. Se você compra a TV, a Soundbar dela, a Hisense também tem essa sincronia, tá? E a TCL também tem isso. Só que não funcionou. A função Touch Choral, ela não funcionou na Soundbar, tá? Com a televisão da TCL. Essa TV C6KS, ela é uma TV de 2025, é uma TV recente. Porém, eu já fiz um vídeo aqui do canal falando a respeito dela, de algumas frustrações que eu tive com ela. E a principal frustração que eu tenho com ela é em relação ao sistema, tá? Infelizmente, essa TV, ela tem uma tela linda, porém o sistema operacional dela é muito fraco. E isso faz com que muitas coisas não funcionem. Só que essa questão do Touch Choral, muitas TVs que estão em um nível acima da C6KS não tem também. Eu assisti um vídeo recentemente, tá? De um canal grande falando a respeito dessa Soundbar e de outra também. E eles não conseguiram fazer essa sincronia da televisão com a Soundbar. E eu cheguei a pesquisar também a respeito. Essa questão da sincronia televisão e Soundbar, ela só é disponível no exterior. No Reino Unido eu sei que tem isso, né? Que eu cheguei a pesquisar no Reddit, e lá funciona essa sincronia, porém no Brasil não chegou. Mas eu não tenho muitas esperanças que quando essa sincronia chegue no Brasil, o meu modelo de TV, ele suporte, né, essa questão da Soundbar com a TV, porque o processador da minha TV, ele é mais lento. Embora o principal da TV, que seja a tela, é espetacular, é uma tela muito boa, o processador dela é ruim. Logo, não vai ser possível, acredito, né, que eu tenha essa sincronia de televisão com a Soundbar, tá? Esse é o primeiro ponto negativo, a ausência, tá, desse Touch
Coral, tá? Um outro ponto negativo é a questão do Bluetooth. O que acontece? Ela funciona no Bluetooth, o Bluetooth pega nela perfeitamente, porém você tem que estar com um celular um pouco mais moderno. Eu tô gravando aqui, pessoal, de um iPhone XR, tá? Esse iPhone XR é um iPhone um pouco mais antigo, tá? Ele não tem a nova atualização da Apple, que é o iOS 26, tá? Ele tá no iOS 18 e não funciona o Bluetooth, tá? Ele não consegue emparelhar o meu celular na soundbar, ele não consegue. Eu tenho o iPad também, o iPad 10, já o iPad 10 que é mais moderno, o iPad 10 funciona o Bluetooth. O Bluetooth do iPad 10, ele funciona na soundbar. Agora, no celular não, ou seja, esse Bluetooth não funciona, então eu não consigo ouvir músicas diretamente do celular na soundbar. Sei lá, eu tô ouvindo Apple Music, ou eu tô no Spotify e eu quero reproduzir direto na minha soundbar sem ligar a TV. Isso eu não consigo fazer com o meu celular que tem um Bluetooth mais antigo. Isso daí só é possível fazer caso eu esteja com um celular mais moderno, enfim, como o meu iPad ou até mesmo o celular da minha esposa, que é o iPhone 15, e aí com o dela também consigo ver essa questão do Bluetooth, tá? Só que com os celulares antigos o Bluetooth não funciona. Aí vem a questão que eu vou deixar aqui pro final, essa aqui que é a mais polêmica. Tem mais uma outra questão também, meu terceiro ponto negativo aqui, que é a falta de um painel visível, tá? Eu vou até me aproximar aqui um pouco para vocês terem uma ideia, tá? Aqui a soundbar, ela não tem um painel aqui visível que informe o que está acontecendo, o nível de volume, o tipo de som que está sendo reproduzido, o tipo de modo que está sendo reproduzido. A soundbar não tem isso. O que ela tem é esse painelzinho aqui, ó, que são luzes de LED. Que é assim, ó, quando você está aumentando o volume, quando você está diminuindo o volume, botão de liga e desliga, e o botão de troca de porta, né? No caso, funciona perfeitamente, tá? A questão das luzes, tá vendo aqui, ó? Vou ficar mais perto aqui. Ó, a luz aqui acendendo, tá? Que tá bem clara aqui em casa. E a luz se apaga, né? Assim que você termina, né? De mexer aqui nos botões, tá? Já falando aqui, os botões eles são sensíveis, tá bom? Toque, tá? Relevo, tá? É o relevozinho, tá? Não é um botão físico, tá? É um relevo. Muito bem, mas falta aqui a questão, tá? Que eu senti falta de um painelzinho. Eu acredito que seria interessante ter um painelzinho aqui explicando, tá? O tipo de som que está sendo reproduzido. Tá legal, galera? Continuando aqui a falar aqui do que eu vi como ponto negativo nessa TV. Também aqui temos como um ponto negativo que eu coloquei o subwoofer, tá? O que acontece com esse subwoofer? Eu achei ele um pouco baixo, tá? Ele é um subwoofer legal, tá bom? É bem bonita a aparência dele, porém eu achei ele um pouco baixo. Eu acredito que ele poderia ser melhor, tá? Embora assim, a minha sala é pequena, tá bom? Minha sala é pequena e ele atende perfeitamente bem a minha sala, atende perfeitamente bem aqui, né? Mas ele não é algo tão alto assim. Então, se você tem uma sala grande, eu já não te recomendaria, tá? Essa soundbar, por conta do subwoofer ser baixo, tá? A barra é muito alta, a barra é algo excepcional. Mas o subwoofer, tá? Ele é baixinho. O subwoofer, ele é baixinho. Eu tenho um vídeo no canal aqui que eu mostro ele aqui, né? Por debaixo, mas o subwoofer, ele é baixo. Mas ele me atende, tá? Aqui na minha sala ele atende, mas eu não pude deixar de notar que ele é baixo, tá? E a minha sala aqui, ela tem 2,5 metros, tá? E tem uma parede aqui, e a parede que tá ali atrás do painel, né? O painel praticamente tá encostado na parede, né? Eu tenho 2,5 metros. E eu sento, né? Já aqui pegando a parte do sofá e um pouquinho ali da TV, e eu fico a 1,80 m da TV, né? Então, assim, né, nessas especificações atende perfeitamente. Como eu moro aqui em São Paulo, né? Na metrópole, né? Eu moro em Santo André, né? Que é a região metropolitana. E como a maioria dos apartamentos que estão sendo construídos são apartamentos pequenos, né? O meu ainda, enfim, até que acho que tem um espacinho de 55 metros. Mas como hoje a média geralmente é 55, 30, 40, né?
Então as salas acabam sendo pequenas e com isso uma soundbar dessa atende, né? Se você mora em apartamento. Agora, se você mora em casa, eu acho que você já poderia tentar ver uma outra coisa, né? Ou se não, é essa mesmo, porque vai atender também, né? Não vai ser aquela coisa excepcional, mas vai te atender e você vai gostar dos sons, tá? E por fim, né? A questão do Dolby Atmos. O que acontece sobre o Dolby Atmos? A soundbar, ela não reconhece... Melhor, ela tem a opção de Dolby Atmos, a própria soundbar fala a respeito do Dolby Atmos, eu vou deixar aqui, ó. Aqui, ó o que contém a soundbar aqui. Dolby Atmos, DTS:X, e a questão aqui do Bluetooth, HDMI, a iSonic, né? Que é a questão da inteligência artificial, para saber onde é que você está sentado, e isso aí você consegue configurar pelo seu celular. Só que tem essas duas questões aqui, o Dolby Atmos e o DTS:X virtual. A questão do Dolby Atmos, que eu já pesquisei, ela não tem o Dolby Atmos real, é um Dolby Atmos virtual. Porque para ter o Dolby Atmos, aqui teria que ter uma caixinha aqui, além de ter a caixinha aqui, que o som sai daqui da frente, ela tem duas caixas, né? Uma sai daqui e outra sai daqui o som. Além dessas duas caixas, ela deveria ter caixas aqui na parte de cima. E qual a ideia das caixas dessas caixas aqui da parte de cima? Quando o Dolby Atmos estivesse ativado, o som seria reproduzido por essas caixas aqui, o som bateria no teto e do teto iria para onde você está sentado, pro sofá, tá? Porém, isso não acontece, tá? O Dolby Atmos ele não funciona, e até vou dar aqui um zoom aqui para vocês verem, só para vocês terem uma ideia. Aqui tá o menu da minha televisão, tá? Aqui a comporta onde ela tá ligada, HDMI ARC, né? Inclusive aqui quando troca, não, é aqui que acontece o som quando troca. Sports, game, voice, music, movie, standard. Deixar aqui no padrão. Depois eu faço um testezinho aqui para vocês verem bem rápido. Tele som, né? Eu tô aqui com o modelo da TCL. Som. Tá vendo aqui? Processamento de áudio, Dolby Atmos. Eu não consigo, porque essa função não é compatível com o dispositivo de saída de áudio. Não está reconhecendo o Dolby Atmos, tá? Essa soundbar. Agora, se eu faço o quê? Para o som sair pelo meu alto-falante normal, eu vou colocar aqui, saída de som, alto-falante interno. Eu tirei da soundbar o som da TV. Aqui, ó. Dolby Atmos já funciona. A própria TV, ela tem o Dolby Atmos. É óbvio que assim, não é algo espetacular, tá? Mas, enfim, a TV tem essa função aí, tá? O Dolby Atmos e o DTS:X, tá? Eu já consigo, enfim, ter essas opções aqui com quando a soundbar não está conectada. Se eu conecto a soundbar, eu já não tenho mais acesso aqui a esse canal, tá? Ou seja, o Dolby Atmos não funciona. Eu já tentei entrar em contato com a TCL, eles falaram para me mandar um e-mail para eles, eu vou mandar um e-mail falando o que está acontecendo, porque a caixa informa que tem o Dolby Atmos e a TV também informa que tem o Dolby Atmos. Então, o Dolby Atmos deveria funcionar. E eu não tô tendo essa opção de ter Dolby Atmos, tá? De toda forma, isso não atrapalha a minha experiência sonora. Eu vou colocar aqui um trechinho de um filme para vocês verem. A minha experiência sonora é boa, mas eu fico naquela, né? Como é que é o Dolby Atmos? Será que ele é melhor do que eu já tenho? Do que eu já consigo ouvir? Ou é a mesma coisa? Ou é pior? Infelizmente, eu não consigo ter o Dolby Atmos, tá? Quando eu deixo a minha TV conectada à minha soundbar, o Dolby Atmos não funciona mais. Aqui, ó. Infelizmente, não funciona mais, tá? Então, esse é mais um ponto negativo, a questão da ausência de Dolby Atmos, tá bom? Continuando agora a falar do vídeo, nem tudo é só coisa ruim, vamos falar dos pontos positivos, tá? Dessa soundbar. O primeiro ponto positivo é o preço baixo, tá? O preço dela tá muito bom, é um preço atrativo, tá? Por ser um modelo de soundbar que reproduz um som legal. Eu paguei nessa soundbar R$744. Foi o valor que eu paguei nela. R$744
Não, 744 ou 714, algo desse tipo. 744, 714. 2 dias depois, aí um dia depois eu vi que o preço dela subiu, foi para 800 e alguma coisa, eu comprei ela pelo Mercado Livre. E no caso o vendedor que estava disponibilizando pelo preço que eu paguei era as Casas Bahia. E no outro dia já estava 850, né, já havia subido uns 100 reais mais ou menos. E 2 dias depois o preço tinha caído para 677, tá? Chegava a 677 se você utilizasse o cupom. Então vamos colocar 700 reais essa soundbar. Por 700 reais vale a pena, tá? Você adquirir esse produto, porque é um preço bom. Eu acredito, as concorrentes dela, né, que é a JBL, que é cinema, é S8 cinema, tá quase R$1.000, tá? Tem uma da LG também, uma da Samsung que também passam dos R$1.000. E são soundbars com 2.1 canais, né? 2, né, que seriam a barra, né? E um canal seria o subwoofer. Então, pelo preço de 700 reais, vale a pena você comprar. Agora, se de repente, quando você tiver assistido esse vídeo, o valor da soundbar for para R$1.000, aí já não, aí eu já não acho sentido. Eu acho que você deveria já testar uma outra opção, embora eu não sei se a diferença sonora é muito grande, porque são soundbars de 2.1 canais. E também, levando em consideração que, caso você não tenha, caso você tenha uma TV da LG, acho que seria interessante, se o valor da soundbar da TCL for igual ao valor da soundbar da LG, você utilizar a da LG, porque provavelmente da LG você vai conseguir integrar o som da sua TV com o som da soundbar, coisa que eu não consigo fazer com essa TV da TCL, tá? Talvez eu até consiga fazer quando eu adquirir esse cabo, eu converso com vocês. Tem uma opção aqui de saída de som que eu vou mostrar aqui para vocês. Outros ajustes, não é aqui. Configurações de áudio, aqui. Tem essa saída aqui que seria alto-falante interno mais subwoofer. Isso daqui só seria possível acontecer caso eu tivesse um cabo óptico. Eu ainda não tô com esse cabo óptico, eu tô pensando em adquirir ele porque custa mais ou menos uns 15 reais na Shopee, tá? Aí se não funcionar eu devolvo. Por quê? Aqui eu vou dar um zoom aqui, tá dizendo que se eu fizer isso, eu consigo fazer com que saia som tanto da televisão como do subwoofer ao mesmo tempo. Mas como o subwoofer ele é ligado no Bluetooth, eu acredito que eu vou ter uma integração de som de televisão, mas a minha barra, né, mais o meu subwoofer, mais a minha soundbar. Eu acredito que somente através de cabo óptico que eu consiga fazer uma integração meio que forçada, vamos dizer assim, da televisão com a soundbar. Só que isso daí eu acredito que qualquer soundbar de outra marca conseguiria fazer, tá? Porque a ideia provavelmente também tem algum delay, tá? Em relação ao som. Tipo, na TV o boneco vai estar falando lá, o personagem, e o som vai sair um pouco atrasado, tá? Mas enfim, eu estou pensando em fazer isso porque a HDMI eARC, né? Que é a maneira mais rápida de reprodução sonora, ela não funciona a questão tanto do Dolby Atmos, também a função do DTS:X, também a função de sincronia TV soundbar. Então eu vou fazer eu tentei fazer o teste pro Bluetooth, não deu certo TV soundbar e muito menos deu certo a questão do Dolby Atmos. E vamos tentar agora a saída alto-falante interno mais subwoofer para ver se através de uma saída ótica, né, eu consiga fazer o Dolby Atmos e o DTS:X funcionar, tá? E se vai ficar com uma qualidade sonora legal também. Se ficar com a mesma qualidade sonora, aí não adianta ligar por cabo óptico, né? Pois muito bem, continuando aqui a falar dos pontos positivos, eu comecei a falar pelo preço baixo. A questão do som, tá? O som é muito bom, é um som que envolve, tá? É um som limpo, um som bonito, é um som diferente de televisão. A primeira vez que eu liguei essa soundbar, foi bem legal, porque tava passando... Eu tinha colocado na TV aberta e tava passando uma série da Globo, e foi bem no momento que tava tendo uma batida de carro, aí teve uma câmera lenta, e aí foi muito legal, teve um envolvimento do som, foi um negócio interessante, foi um negócio bem bacana, tá? Não veio o som do teto, eu não senti que tava tendo o som do teto, igual numa sala de cinema, porém, foi um som que envolveu, foi um som bacana, foi um som legal, tá? Uma outra coisa interessante, né, nessa soundbar é a questão dos graves e dos agudos, tá? O próprio controle remoto,
aqui da soundbar, você consegue alterar até tanto os graves, como os agudos, tá? Através aqui desses botões aqui, você consegue fazer a alteração dos sons de graves ou agudos, ou através da própria TV, tá bom? Dá um zoom aqui, dá um melhor, focar, né, no caso. Através da própria TV também eu consigo mexer na questão dos graves e dos agudos, tá? Aqui, configuração de barra de som. Aqui tem os realces, tá? Ó, realce de grave. Eu consigo chegar até o nível 6 positivo, zerado, 6 negativo. Então, assim, tem muita função, tá? Para você estar alterando aqui. Mesma coisa para definição, 6 positivo, 6 negativo. Clareza de voz já é 1, 2, 3, tá? Aqui também 6 positivo, 6 negativo, tá legal? Surround 1, 2, 3, tá bom? Modo noite, tá? Que é o modo em que a TV, ela não... Melhor, a barra de som, ela não espalha tanto assim o áudio. Ela fica mais focado, ela fica restrita à região que você tá... que ela está posicionada. Ela não espalha, porque esse som, ele espalha, tá? Às vezes... a TV tá ligada, eu tô aqui na cozinha, tá? E o som, ele dá pra ouvir de lá, e tem uma parede aqui ainda e tal, que dá acesso à cozinha, né? Uma cozinha aberta, então assim, o som chega lá. Então assim, é um som forte, tá? É um som bacana, não é aquele som estrondoso, mas é um som bacana, é um som muito bom, tá? E tem essa questão de você tá alterando aqui, tá? Os graves e os agudos, tá? Através tanto da TV, tá? Como também através do controle remoto e também através do aplicativo, tá? O aplicativo da TCL, tá bom? Tá, eu tô aqui gravando no celular, então eu tô aqui no iPad, mas enfim, isso aqui você consegue ver em todo lugar, tá? Aqui pelo aplicativo, você consegue também tá alterando, você vai clicar aqui na opção da soundbar, tá? Do Sound S5XH, que é o nome do aplicativo, que é o nome que te dá acesso, né, à TV. E aí, ó, aqui tá o aplicativo e você consegue estar mexendo nas definições, tá? De grave, agudo, enfim. Tem bastante coisa aqui para você tá mexendo, tá? Aqui tá o aplicativo. Depois eu faço um shorts falando para vocês, mas aqui tá a questão dos graves e dos agudos, ó. Você consegue estar jogando com eles, brincando com eles. E isso aqui é bem interessante, tá? E continuando aqui a falar dos pontos positivos dessa TV, né? Tem a questão do aplicativo, que é muito legal, também é bem intuitivo, ajuda bastante para você estar mexendo, tá? No som da TV. E também a questão do som, tá? Que eu vou fazer agora, eu vou pausar aqui o vídeo e eu vou colocar aqui primeiro um filme, mas aí eu não vou filmar a TV, vou deixar só para vocês ouvirem o áudio e depois eu vou colocar um pouquinho do som do videogame aqui, para vocês também só estarem ouvindo aqui um pouco, para vocês verem essa caixa na prática, tá? E a minha experiência aqui, para dar maiores detalhes de como é essa minha experiência como usuário. Muito bem, pessoal. Vou colocar aqui um pouquinho de um trecho, tá? Do filme dos Vingadores, para vocês verem, ouvirem, né? Um pouquinho dessa soundbar, tá? O som, ó, tá ali no 40, tá? Eu não vou ficar filmando muito a TV, porque para não tomar strike, tá? Mas observem só, aqui é bem a parte da explosão, tá? Quando o Thanos ele chega na Terra e explode onde os Vingadores estavam depois que o Hulk fez o estalo dos dedos. Isso aí, pessoal, esse aí é o potencial da soundbar, tá? Vou colocar aqui mais um trecho um pouco pra frente, que essa aqui foi só a explosão, onde tem um pouco mais de detalhes, né? Pra vocês darem uma observada aí. Vamos lá. O som tá no 40, tá? Eu não consigo deixar mais alto.
give me that. Get up a little. Esse aí, tá? É o potencial da soundbar. Vou colocar aqui agora o jogo do God of War bem rápido, pra vocês ouvirem um pouquinho, tá? Pegando aqui o sinal. Aqui tá o jogo de God of War. PlayStation 4, tá? Não tem Dolby Atmos. E aí também não tem como fazer tal... Também é uma das coisas que não me permite fazer o teste do Dolby Atmos, porque o PlayStation 5 tem o Dolby, tá? Aqui, ó. Não, tem que usar, acho que é outra. Aqui. O som, ele tem mais detalhes, eu consigo ouvir a chuva, a questão da chuva eu consigo ouvir bem, no caso da cachoeira ali, e a questão dos passos, tá? Também eu consigo estar escutando melhor. Vou aumentar aqui o volume. Deixei no 80 aqui agora. Então é isso, tá, galera? Essa é a soundbar S55H, tá? A minha opinião, tá, em relação a ela. Até R$750 vale a pena pagar, tá? Gastou mais do que isso? Eu acho que se você não tiver uma TV da TCL, aí acho que já é interessante você procurar outras marcas, tá? E verificar se atende você melhor, né? Ainda mais se você tem uma sala muito grande, né? Se você tem uma sala muito grande, aí já seria interessante até você procurar outros modelos, até mesmo de mais canais, tá? E que façam integração com a sua TV, coisa que até agora a TCL não é capaz de estar oferecendo. Então esse é meu vídeo de experiência como usuário, tá bom? É um usuário real da soundbar S55H, juntamente com a TV C6KS da TCL, tá bom? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!